Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês e vamos aqui continuar dentro do nosso estudo do livro de Provérbios. Então vamos continuar aqui nos temas e analisando os temas que Provérbios nos traz. Hoje vamos estudar um pouco sobre amizades indevidas. Olha só, todos nós estamos aí inseridos neste mundo. Você talvez está inserido no mercado de trabalho, numa escola, numa faculdade. E no seu dia a dia, na sua rotina, na sua comunidade, você vai encontrar amizades. Então, amizades são boas. A palavra de Deus diz que é bom ter amigos. Então, você pode ter pessoas a quem contar. Só que muitas ou algumas amizades, elas são indevidas. E é necessário que você saiba fazer uma filtragem nessas amizades e você saiba se afastar de amizades que vão ser prejudiciais a você. E o livro de Provérbios é muito rico em nos falar sobre essas amizades indevidas e como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos afastar de amizades que são prejudiciais, amizades que vão nos levar para um caminho errado. Olha só, logo no começo do livro de Provérbios, isso nos é relatado sobre amizades que vão nos levar para um caminho errado. Provérbios capítulo 1, versículo 10, diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Então, Provérbios está nos orientando que as amizades indevidas eles vão querer nos levar para um caminho errado. Nós não devemos ir com eles. Nós devemos nos afastar desses caminhos. Então, você que é adolescente, você que é jovem, você que tem aí amizades que sejam indevidas, a palavra de Deus fala que você não deve consentir com essas amizades. Você não deve seguir os mesmos passos que essas pessoas estão seguindo. Você precisa se afastar dessas amizades que vão te levar para um caminho afastado do Senhor. Olha só também aqui neste mesmo capítulo, o versículo 15 e o versículo 16. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então, mais uma vez aqui Provérbios nos falando que o fim dessa jornada, o fim dessa amizade é uma vida prejudicial. Você vai se dar mal, é o que a Bíblia está falando. Não entre por esse caminho, não siga essas amizades. Então, escuta muito bem o conselho do seu pai, o conselho da sua mãe, porque é interessante que Provérbios aqui está sempre começando. Filho meu, ouve a minha instrução. Filho meu, se os amigos indevidos querem te levar para um caminho errado, não ouça esses amigos. Note muito bem que é um pai falando para um filho, uma mãe falando para um filho. É interessante que você também ouça a instrução do seu pai, da sua mãe, porque são pessoas que têm experiência de vida e eles já vão saber analisar se uma amizade vai ser boa para você ou se não vai ser boa para você. É sempre bom ali ouvir o conselho do pai e o conselho da mãe, analisando dessa maneira as amizades que aparecem na sua vida, pessoas que aparecem querendo trazer uma proposta de amizade para você. Então você tem que saber fazer uma filtragem. Olha, com essa pessoa eu consigo andar mais. Com essa pessoa eu consigo me aproximar. Dessa pessoa eu posso estar andando junto nesse projeto de vida. Agora, dessa pessoa aqui que eu estou analisando a maneira que ela é, os caminhos que ela anda, a maneira que ela se comporta, eu não devo estar andando com ela. Então note muito bem que você precisa se afastar para que ela não te conduza para um caminho errado. Mas vamos avançar ainda aqui mais. Olha só também o capítulo 4 de Provérbios, vai mostrar que as amizades vão trazer para nós ou mudar o nosso estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida que é talvez aí do agrado do Senhor, você tem um estilo de vida onde você frequenta uma igreja local, você tem um estilo de vida que seja em obediência aos seus pais, uma amizade indevida vai te influenciar para que você perca esse estilo de vida e você tenha um estilo de vida mudado, que não agrada ao Senhor. Então, se você estava indo para a igreja, muitas vezes, por causa de amizade, você vai se afastar desse caminho da igreja. Aquilo que era rotina para você, frequentar um culto, agora não está sendo mais essa rotina sua. Você está mudando o jeito de ser. Se era para você uma rotina e algo normal respeitar os pais,
Talvez por causa de uma amizade indevida que apareceu na sua vida, agora você se afastou dos seus pais. Então note muito bem que uma amizade pode mudar o seu estilo de vida. E Provérbios capítulo 4, versículos 14 a 17 vão nos mostrar isso. Não entres na vereda do perverso, não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da piedade e bebe o vinho das violências. Então, uma amizade indevida, uma amizade que vai trazer para você uma proposta de vida que não é do agrado do Senhor, pode, se você abraçar essa amizade, vai fazer com que você se desvie de Deus. Ela vai influenciar a sua vida para que você tenha um estilo de vida que não seja do agrado do Senhor. Olha só que interessante, como é muito bom você selecionar muito bem as suas amizades, porque más amizades vão trazer prejuízos para você, para os seus relacionamentos também. E olha só, avançando aqui um pouco mais. Amigos, eles podem ser ruínas na nossa vida, se esses amigos forem maus amigos. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 13, o versículo 20, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Olha só muito bem aqui o que o versículo está falando. A sua amizade vai trazer para você ou benefícios ou malefícios. Vai depender da pessoa com quem você está se relacionando. Se você tem aquela boa amizade, aquele amigo temente ao Senhor, ele vai trazer para você benefícios. É uma pessoa que vai se preocupar com você, vai se preocupar com a sua vida espiritual, vai se preocupar com o seu relacionamento com a sua igreja, relacionamento com a sua família. É uma pessoa que vai levar, caminhar com você mais para perto de Deus, mais para perto da palavra do Senhor. Mas amizades indevidas, amizades que não são boas, vão tentar te influenciar para o mal. E ela vai trazer para você prejuízos, vai ser uma ruína para você. Olha só, existem pessoas que perdem muitas boas oportunidades por causa de más amizades. Existem pessoas que perderam um emprego ou não conseguem um emprego porque vivem andando com pessoas que são má influência. Se uma pessoa é uma má influência, você muitas vezes fica naquele meio e perde muitas oportunidades. E às vezes uma pessoa não consegue uma porta de emprego, não consegue crescer profissionalmente, porque as más amizades estão como uma corda, puxando essa pessoa para trás. E ela não consegue avançar, ela não consegue prosperar na sua vida profissional. Porque as más amizades estão sendo para ela uma ruína. Existem pessoas que nem namorada ou namorado conseguem arrumar porque vivem andando com as más amizades. Olha só, vamos supor que você, homem, jovem homem, um exemplo aqui, queira se relacionar com uma menina, você quer namorar, você tem uma pretensão de namorar, uma pretensão de se casar. Só que você tem más amizades, você anda com pessoas vadias, você anda com pessoas que não querem nada com a vida. E aquele é o seu ciclo de amizade, seus círculos de amigos. A menina olhando para você vai logo identificar você com aquele grupo ali. A menina olhando para você vai identificar com que você só vive com aquele grupo e que você é a mesma coisa daquele grupo. Você acha realmente que ela vai querer se relacionar com você? Você, com suas amizades, você está já fechando portas relacionais na sua vida. Você não vai conseguir um bom relacionamento se você tem más amizades. É como diz um provérbio que não está na Bíblia, mas é como se fosse baseado na Bíblia. Diga-me com quem você anda e eu te direi quem que você é. Então note muito bem, se você anda com um grupo de pessoas, você vai agir conforme essas pessoas estão agindo também. Então note bem, que amizades podem se tornar uma ruína para você se essas amizades não forem bem escolhidas, se você não passar essa amizade numa peneira. Avançando ainda mais aqui, olha só o que diz o capítulo 14, versículo 7. E você vai perceber que algumas amizades não acrescentam nada para o seu conhecimento. E diz assim o versículo 7. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás, ou seja, não avistarás, não encontrarás lábios de conhecimento.
Algumas amizades não vão acrescentar nada na sua vida. Pelo contrário, algumas amizades vão subtrair, vão tirar coisas de você. Vai talvez tirar o bom relacionamento que você tem com seus pais, o bom relacionamento que você tem com a sua igreja, a boa convivência que você tem no seu emprego de trabalho, mas amizades vão subtrair na sua vida. Algumas amizades não vão acrescentar nada para você. Então é interessante que você fuja desses tipos de amizades. Amizades que têm uma tendência de levar você para o caminho mau. E olha só, muitos filhos estão perdidos por causa de más escolhas nas suas amizades. Olha só o que diz o capítulo 28 de Provérbios. Capítulo 28, o versículo 7 diz assim: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Aquele filho que guarda a lei, aquele filho que obedece à palavra de Deus, aquele filho que ouve a instrução dos seus pais, ele é um motivo de alegria. Mas o versículo está falando aqui que aquele filho que é companheiro de libertinos, tem más amizades, não soube fazer ali uma boa escolha com as suas amizades, este aí anda em caminho de ruína. Este aí envergonha o seu pai, envergonha a sua mãe. Note muito bem que muitos filhos estão perdidos porque foram influenciados pelas amizades. E olha só, nós que somos pais temos uma grande responsabilidade também em saber filtrar as amizades dos nossos filhos. Existe um estudo que diz que a personalidade de influência para os nossos filhos de 0 a 5 anos de idade, a primeira personalidade de grande influência que vai impactar a vida dele é a personalidade da mãe. É a mãe quem vai trazer um grande impacto de influência na vida do filho de 0 a 5 anos de idade. De 6 anos de idade até 11 anos, a personalidade de impacto que vai influenciar a vida do filho é a figura do pai, a figura paterna. É ele quem vai trazer um grande impacto ali agora na figura do filho. A mãe, então, de 0 a 5 anos de idade, trazendo aquela proteção. E de 6 anos até 11 anos de idade, agora a figura do pai, o foco começa a mudar um pouco. O pai trazendo aquela direção para a vida dele. Só que também, a partir dos 12 anos de idade até aos 19, aos 20 anos de idade, a personalidade de impacto, de influenciar o filho, agora são as amizades, que ele vai ter e encontrar aí pelo mundo, e também a cultura, que vai ser ali vai trazer para ele um grande impacto. Olha só, se os pais fazem um bom trabalho de 0 a 11 anos de idade, ele vai trazer uma boa orientação e proteger os filhos do impacto negativo que muitas vezes a cultura e amizades mundanas vão querer trazer para o seu filho. Então é interessante que os pais façam um bom trabalho no começo, que tenham uma boa base para que a estrutura possa ser construída de uma maneira bem fortificada, de uma maneira fortalecida. Olha só que interessante isso daí. Abra sua Bíblia, se você estiver me acompanhando, em Lucas, capítulo 6. Eu quero ler aqui o versículo 40 e você vai perceber que muitos filhos vão ser perdidos ou ficam perdidos por causa de uma má influência e por causa de uma má amizade. Lucas, capítulo 6, versículo 40 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Então aqui está falando de um relacionamento entre o professor e o aluno. O discípulo, o aluno, ele não está acima do seu professor. Então ele não é mais importante que o seu professor, ele não tem mais conhecimento ou influência que o seu professor. O professor evidentemente tem mais. Só que se o professor ele faz um bom trabalho naquele aluno, o aluno se tornará como seu mestre, se tornará como seu professor. Olha só que interessante nessa questão do impacto na vida dos nossos filhos. Muitas vezes, nós pais não supervisionamos as amizades que os nossos filhos têm. E eles são influenciados por muitas amizades. E uma dessas amizades, talvez os pais não supervisionam, que é amizades com professores, amizades com mestres. Muitas vezes os pais esquecem do filho lá na escola, põem o filho ali na escola e não supervisionam o que ele está sendo ensinado, o que está sendo passado para o seu filho, o que ele tem aprendido no dia a dia, o que está no caderno dele, o que o professor ou os professores que ele tem estão passando para o seu filho. E muitas vezes o pai fica ali
numa posição muito mórbida, numa posição ali de descanso e não está supervisionando o que a escola está passando para o filho. Não está ali supervisionando de uma maneira ativa, realmente conhecendo o que o meu filho está aprendendo na escola. E às vezes o que acontece é que muitos professores ou amigos estão influenciando os filhos para um caminho errado. E note bem o que o versículo fala, que o professor, quando ele faz um bom trabalho, o aluno se tornará como seu mestre, se tornará como o professor. E às vezes o filho começa a se desviar do caminho do Senhor. Às vezes o filho começa a abraçar ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Alguns filhos, eles são criados dentro da igreja, só que muitas vezes quando entram na escola, quando entram na faculdade e se deparam com professores que estão passando ideologias, às vezes esse filho que abraçava os princípios cristãos, agora está abraçando ideologias contrárias à palavra de Deus. Abraçando a ideia do homossexualismo, abraçando a ideia de aborto, que aborto pode acontecer, que aborto é questão de saúde pública, abraçando a ideia da liberação das drogas. E o que acontece? Muitas vezes os pais ficam pensando, eu não sei onde eu errei. A supervisão na questão do que os filhos estão aprendendo e absorvendo na escola, o que alunos, o que as matérias e o que os professores estão passando para ele. Note que todo mundo que está ali dentro está se tornando um amigo para o seu filho, está influenciando o seu filho para um caminho errado. E alguns acabam se parecendo mais com o professor da escola ou da faculdade do que com os pais em casa. Porque a influência do professor foi muito maior do que a influência dos pais dentro da casa. O aluno, aquele filho, ele se deixou influenciar, porque ele tem o senso de responsabilidade. Ele também tem que saber o que ele precisa escolher, qual é o caminho que ele deve seguir. E alguns filhos, ainda que tenham uma boa criação em casa, acabam sendo fascinados pelas ideologias que muitas vezes é passado aí no mundo, e ele acaba ali também se desviando dos ensinos dos seus pais e abraçando essas ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Essa ideologia esquerdista, ideologia pró-aborto, ideologias aí que ensinam sobre o homossexualismo. Então, tudo isso daí, muitas vezes, os filhos estão abraçando porque o professor tem feito um bom trabalho. O mestre tem feito um bom trabalho. Às vezes o mestre é uma figura de um professor que está dentro de uma sala de aula. Às vezes o mestre que esse versículo está falando é a cultura. Às vezes o mestre que esse versículo está falando são as amizades que o filho ele consegue no seu dia a dia. O discípulo não é acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Eu já informei aqui para vocês que eu conheci pessoas jovens que eram bem ativos na igreja local, mas quando entraram na faculdade e abraçaram toda aquela ideologia que os professores ali ensinaram, ele acabou se desviando do caminho do Senhor. Era uma pessoa que teve uma boa educação, que teve ali bons ensinamentos que seus pais estavam passando, que frequentava a igreja e era ativo na igreja, entrou na faculdade crente. Só que quando saiu da faculdade, saiu abraçando o ateísmo. Saiu ali olhando para a família tradicional como se a família tradicional fosse o grande problema da sociedade. Porque é isso que tem sido passado e ensinado nessas ideologias, que o problema da sociedade é a família tradicional. O problema da sociedade, isso é passado para os seus filhos. O seu problema, jovem, é porque você foi educado de uma maneira ali cristã pelos seus pais. Aquele conservadorismo, aquele ensinamento cristão, tudo aquilo ali é o problema da sociedade. Você tem que se libertar, você tem que sair da caixinha, você tem que pensar diferente, você tem que olhar para a realidade de uma maneira diferente. Você precisa mudar a sua cosmovisão. E muitas vezes, e muitos jovens são fascinados por esses ensinamentos e acabam ali desprezando tudo aquilo que ele aprendeu do seu pai, da sua mãe, aprendeu na sua igreja e rejeita completamente agora a palavra de Deus. Está abraçando agora ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Por quê? Influência, más amizades. Essas más amizades não são apenas pessoas ali ao qual você pode tocar. Às vezes, essa má amizade vem de má influência através, por exemplo, de youtubers.
Você precisa, pai e mãe, estar ciente daquilo que o seu filho também está olhando no celular, está olhando na internet, para que você saiba se o que ele está acessando está trazendo para ele uma má influência e influenciando ele para ali se desviar dos caminhos corretos, para se desviar da verdade de Deus. Então, note que o versículo aqui de Lucas está falando. Se o mestre fizer um bom trabalho, o seu filho se tornará como mestre. Ele vai deixar de se parecer com você. Ele vai se parecer e vai começar a agir conforme o mestre dele está ensinando. Esse mestre pode ser um professor de faculdade, pode ser amizade, pode ser a cultura, pode ser livros, pode ser um influenciador de internet, um youtuber. Então, cuide muito bem desta área também relacional da sua vida e da vida dos seus filhos. E você que tem amizades, penere essas amizades. Elas estão te levando para um caminho de morte? Elas estão te levando para um caminho que não é do agrado do Senhor? Você precisa analisar. Evidentemente, nós inseridos aqui nesse mundo, nós vamos ter amigos que são descrentes, isso aí é natural. Você pode ter boas amizades, ainda que essas pessoas não sejam crentes. Agora, muito cuidado, você precisa, dentro dessa amizade, você precisa ser o influenciador e não o influenciado. Se você é o influenciado, você precisa se afastar dessa pessoa. Você precisa se afastar desse amigo, porque você está sendo influenciado para se desviar do caminho do Senhor. Mas nessas amizades de pessoas que não são cristãs, você precisa ser o influenciador. E é dessa maneira que a gente evangeliza. Você, para evangelizar pessoas do seu trabalho, do convívio profissional, do convívio da sua escola, você precisa fazer amizades com essas pessoas. E é lógico. Então, você fazendo amizades com ela, depois você vai evangelizar essas pessoas. Agora, muito cuidado para que, ao fazer amizades com elas, você não seja influenciado a deixar os princípios cristãos ao qual você aprendeu. Então, muito cuidado para que você seja o influenciador, mas não seja o influenciado. E é isso que Provérbios nos fala sobre amizades indevidas. Como que está o seu ciclo de amizade? Você se isolou numa bolha, não tem amizade com ninguém? Isso também é prejudicial para você. Nós veremos em outros temas aqui dentro do livro de Provérbios sobre boas amizades. E é interessante que nós tenhamos boas amizades. Deus não te criou para que você fique numa bolha e você seja uma pessoa isolada do mundo. Não, você precisa conhecer a sociedade, você precisa conhecer pessoas, você precisa tocar em pessoas. Foi isso que Jesus Cristo fez quando estava aqui na terra. Mas cuidado com as más amizades. Que Deus esteja abençoando a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos aqui dentro do livro de Provérbios. Ainda temos muita coisa para estar estudando aqui. Que Deus abençoe você.